a gente começar a aula. Deixa eu pegar aqui meu Jamboard. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu atualizar. Já está aparecendo para vocês a tela? Tá sim. Tá? Perfeito. Então, vamos começar, tá bom? Eu vou deixar nesse tamanho. Se ficar muito pequeno, se não estiver conseguindo enxergar, alguém me avisa que eu aumento a resolução, tá bom? Então, vamos lá, turma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade e o teorema de Thales, tá bom? Então, eu trouxe um material. Algumas coisas eu peguei do Centro de Mídias, tá? Da própria aula deles, mas eu acrescentei também algumas coisas, tá? Então, primeira coisa, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai trabalhar com a habilidade EF09MA24 para identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, que é o teorema de Thales, tá? Reconhecer o significado de razão entre duas grandezas, calcular a razão entre as medidas de dois segmentos de retas, reconhecer os significados de proporcionalidade e de segmentos proporcionais e calcular a medida de segmentos proporcionais. Então, eu trouxe essa primeira parte como uma revisão. Até para os alunos que estavam vindo aqui no presencial, né? Eu expliquei que razão entre duas grandezas é muito importante. Por quê? É um conceito que a gente sempre vai utilizar, tá? Por isso que é muito importante vocês entenderem como que monta, como que calcula, porque em tudo vocês vão utilizar esse conceito. Então, trazendo aqui como revisão. Ó, sejam duas grandezas, A e B sempre vai ser diferente de zero. Por que B sempre vai ser diferente de zero? Não tem como o denominador, a grandeza que ficar embaixo, né, na divisão, ser zero. Não existe denominador zero. Então, isso é uma regra. Nunca a grandeza, a segunda grandeza que fica na parte de denominador pode ser considerada como zero. A razão entre elas é a divisão da medida de uma grandeza pela medida da outra grandeza. E aí, eu até trouxe, né, para vocês outra vez. O que é uma grandeza? Grandeza é algo que se pode medir. Então, é a distância, é o tempo, tá? E aí a gente vai entrar também agora falando sobre mapas, tá? Na outra vez que nós falamos sobre grandezas, nós não chegamos na parte de escala. Então, a gente vai passar isso hoje. Mas aí eu trouxe um exemplo aqui, né? O exemplo 1. Considerando que A é igual a 10 e B é igual a 25, determine a razão A e B. Eu já até trouxe aqui montado, porque é bem simples, né? Eu vou colocar uma grandeza, que é o 10, sobre a outra grandeza. Mas eu trouxe montado, e eu trouxe essa revisão para lembrar uma coisa muito importante para vocês. Depois que a gente tem a nossa divisão, né, que é a razão de uma grandeza pela outra, acabou? Não. A gente precisa ver se numerador e denominador são divisíveis pelo mesmo número. Opa! São divisíveis pelo mesmo número. Então, aqui no caso, a gente tem o 10 e o 25. Eles são divisíveis por algum número comum? Não. São divisíveis por 5, que eu já até trouxe aqui. Então, nesse caso, a gente tem que fazer aquele processo, que é simplificar, tá? Então, o que é simplificar? Eu vou ver se o meu numerador e o meu denominador são divisíveis pelo mesmo, tem que ser exatamente o mesmo número, tá?
E aí eu até expliquei da última vez, tentar colocar o maior número possível. Aqui, o maior é o 5. Então, a gente fez a simplificação, e aí o meu resultado foi 2 quintos. Por quê? 10 dividido por 5 dá 2, 25 dividido por 5 dá 5. E aí, sim, eu tenho aqui da forma simplificada a razão entre duas grandezas. Deu para relembrar? Alguém está com alguma dúvida? Pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Ah, Pro, não entendi isso. Olha, explica isso de novo, por favor. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender e para tirar dúvidas mesmo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, agora, a gente vai falar sobre escala. Ah, Pro, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente fala de escala de mapa, a gente está falando de razão entre grandezas. Então, como que funciona? Por exemplo, aqui nessa atividade que eu trouxe para vocês. A gente tem um mapa, né, que foi feito na escala 1 para 30 milhões. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro até Brasília é de aproximadamente 4 centímetros. Qual a distância real? Então, vamos lá. Como que funciona na parte de relação entre grandezas para a escala? Então, a gente tem uma fórmula, que é a escala igual ao D maiúsculo. O que é o D maiúsculo? É a distância no mapa. Aqui nesse exemplo, a gente tem essa informação? Sim. Ele disse que a distância, né, utilizando uma régua, a distância entre o Rio de Janeiro e Brasília é 4 centímetros. Então, a gente tem esse Dzão. E o Dzinho, que é a distância real, é como se eu fosse daqui até o Rio de Janeiro de carro. É a distância real. Quanto que eu iria gastar em termos de quilômetros para ir até lá? Eu tenho essa informação? Não. É isso que ele está me perguntando. Mas aí tem um outro dado, né? A gente comentou, o que é a escala? É o Dzão sobre o Dzinho. A gente tem essa informação de escala? Sim, a gente tem, porque aqui ele falou, ó, o mapa foi feito na escala 1 para 30 milhões. Então, como que a gente pode montar? Como que a gente pode montar esse cálculo, essa relação entre grandezas? Eu sei, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no meio. Eu sei que a minha escala é 1 para 30 milhões. Deixa eu já até colocar aqui. Fazer. Certo? Então, eu sei que a minha escala é 1 para 30 milhões. E aí, em cima é o Dzão, que é a distância do mapa. Eu tenho essa informação? Tenho, 4 centímetros. Então, vamos acrescentar aqui essa informação. 4. De novo. Vamos aqui arrumar. 4. Vou colocar aqui. E o Dzinho, eu tenho essa informação? Eu não tenho essa informação. É justamente o que eu preciso saber. E aí, como que eu vou calcular? Alguém tem algum palpite? Alguém quer? Eu sei que tá cedo ainda, mas se alguém quiser participar da aula, é muito importante, tá? Para vocês poderem entender, para vocês poderem... E alguém entrou, peraí. Vamos ver quem está. Regra de 3. Isso, exatamente, Marivarda, a gente vai fazer o cálculo em cruz, né, em X, tá certinho, tá? Então, como que a gente vai colocar aqui? Se a gente calcular 1 vezes D, vai dar o próprio D, certo? Então, D é igual, e aqui a gente vai multiplicar 30 milhões vezes 4, quanto que vai dar? 120 milhões. Deixa eu abrir aqui, se ele não vai... Isso daqui, a gente tem a informação em qual medida? Em
centímetros. Só que, geralmente, quando a gente fala de distância, a gente nunca fala, olha, daqui até a cidade X, daqui até Sorocaba, eu vou gastar 50 mil centímetros. Geralmente, a gente fala em quilômetros, né? Então, até por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. E aí, a gente tem que pensar. Para transformar centímetros em quilômetros, como que eu vou fazer? Eu sei que 1 metro tem, deixa eu pôr aqui no laser, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, ficou mais fácil. Para eu achar a medida em centímetros, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, certo? Então, quantos centímetros... Deixa eu colocar aqui. Quantos centímetros vai ter em 1 quilômetro? Se eu multiplicar 100 vezes 1000, eu vou ter 100.000 centímetros em 1 quilômetro. E aí eu vou calcular. Vou dividir os meus 120 milhões por 100 mil centímetros. Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou achar qual o valor? 1.200 quilômetros. E aí sim eu achei um valor, né, uma razão entre medidas, entre grandezas correta, porque a distância a gente sempre fala em quilômetros, tá bom? Então, ele perguntou, vamos voltar lá no exercício. Qual é a distância real? Então, a distância real entre o Rio de Janeiro e Brasília é igual a 1.200 quilômetros. Tá certo? Deu para entender? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma dúvida. Não. Se tiver dúvida, também pode me acionar por voz, que fica até mais fácil, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o Teorema de Tales, tá? Não é difícil, só prestar atenção, entender o conceito do Teorema de Tales, você faz qualquer exercício. Então, vamos lá. O filósofo, matemático e astrônomo grego Tales de Mileto nos deixa um legado, que é o Teorema de Tales. Então, o que é o Teorema de Tales, né? Se duas retas são transversais, então a gente tem aqui, ó, R, deixa eu pegar o laser, R e S. São retas transversais. E cortam um feixe de paralelas. Então, quem são as paralelas aqui, as retas paralelas? A, B e C. Tá? São essas 3 paralelas aqui nesse exemplo. Podem ter mais paralelas. Então, a razão entre 2 segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Lendo assim, fica bem confuso, mas o que está dizendo aqui é exatamente isso. A razão entre A e B sobre B e C, são essas duas partezinhas, é igual à razão entre A' e B', B' e C'. Então, vamos voltar de novo. O que está escrito aqui? Fica confuso quando a gente lê, mas o que é? Essa parte aqui da reta sobre essa parte aqui da reta é igual a essa parte aqui da reta sobre essa parte aqui da reta. Tá certo? Então, é uma razão entre grandezas. A gente conhece, geralmente a gente vai ter os 3 valores e ele vai perguntar o 4º valor. Então, a gente tem que saber que AB sobre BC é igual a A'B' sobre B'C'. Isso é uma regra, tá? Então, eu trouxe alguns exercícios para a gente poder entender. Eu vou fazer esse primeiro com vocês, e aí os outros eu vou precisar de ajuda, tá bom? Vou pedir para vocês tentarem calcular. Não tem problema, professor, eu calculei e ficou errado. Tem problemas, a gente está aqui realmente para entender o conceito e poder
entender o todo, tá bom? Não tem problema nenhum a gente errar, é para isso mesmo que a gente está aqui, para a gente ir errando até que a gente acerte, tá? Então, vamos lá. Observe a figura. Aplique o teorema de Tales e encontre o valor do segmento B', C'. Quem que é o B', C'? Então, vamos olhar aqui, ó. A gente tem a reta transversal R e a outra reta transversal que é a S. E aí a gente tem as paralelas. A, B e C, certo? E aí ele está perguntando, qual que é o valor do segmento B', C', que é essa parte aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, como eu não tenho esse valor, vamos chamar ele de X, tá? Então, essa parte aqui é o X, eu não sei que valor que é. Mas, eu tenho os outros três valores. Então, vamos lá. Eu sei que A, B é 5, eu sei que B, C é 9. E eu sei que A', B' é 3. Então, a gente vai montar aqui. Vamos lá. A gente vai colocar. Deixa eu ver aqui do ladinho. É porque aqui eu não consigo ver. Eu não estou conseguindo ver aqui, Pro. Espera só um pouquinho que eu vou ver aqui para a professora de Libras se tá tudo ok. Giovanni, você está conseguindo ver a professora, Marta? Porque aqui realmente não está mostrando, viu, Pro? Você no vídeo. Tá habilitadinho o vídeo aí? Ué? Ó, que pra mim que eu entrei pelo celular também não tá mostrando. Tenta tirar o vídeo e colocar de novo. Tá aparecendo. Que estranho. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar no Jamboard. Então a gente tem aqui o AB, certo? E aí ele vai ficar em cima de qual valor? O BC. Então vamos colocar ele aqui embaixo, que é igual a 9. Então, vamos desenhar aqui para a gente poder fazer. Que é uma razão. Opa. E aí, ele é igual ao quê? Ao A', B', sobre o B', C', que é o valor que eu não tenho e que eu preciso descobrir, tá certo? E aí, como a Maria Eduarda falou da outra vez, como que a gente calcula? A gente vai fazer uma regra de 3, a gente vai fazer um cálculo em X, que é um cálculo simples. Então, como que vai ficar? Deixa eu pegar aqui primeiro o erro. Eu vou fazer 5 vezes X, que é igual ao 9 vezes 3, tá? Então, vai ficar 5x igual a 3, né? Deixa eu pôr 3 vezes 9 assim, fica mais visível. Ele respondeu pronto. Não, aqui também ainda não. Então, como que vai ficar o x? X igual. Quanto que é 9 vezes 3? 27. 27 dividido por 5. E aí eu vou achar esse cálculo que é igual a 5,4. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar novamente. Eu vou explicar novamente como foi calculado. E aí, no próximo exemplo, eu vou pedir para vocês calcularem e a gente vai ver se vocês conseguiram entender, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? É o que a gente acabou de entender aí do Teorema de Tales, né? A razão entre as grandezas. Então, qual que é a primeira grandeza? É o meu segmento AB. Então, o segmento AB sobre o BC, então como que vai ficar? 5, que é o AB, e 9, que é o BC. É igual, ou seja, tem o mesmo valor,
ao A', B'. Quanto que vale a linha B'? 3, é o que tá aqui, ó. Sobre B', C', que é X. Eu não tenho esse valor. Então, por isso que eu montei aqui, né, a razão entre as grandezas, colocando como igualdade, porque os valores são iguais. E aí, para calcular, eu vou fazer a regra de 3, que é o cálculo em X, tá? Então, como vai ficar? 5x igual a 3 vezes 9. E aí eu calculo 3 vezes 9, 27, sobre o 5 que passa, que ele está multiplicando, e ele passa para cá dividindo, e aí eu faço a conta normal, então eu vou descobrir que é 5,4 meu resultado. Então, quanto que vale aqui esse segmento? 5,4. Eu ia colocar em outra cor. Então, esse segmento aqui de reta, B', C', vale 5,4. Tá bom? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Ah, ó, a Maria Eduarda falou que você tá aparecendo sim. Obrigada, viu, Maria Eduarda? Ajudou a gente, quando não tava conseguindo ver a professora. Então, vamos lá. Trouxe uma outra proposta aqui. E aí, vocês que vão calcular. Eu vou deixar em aberto, se alguém quiser me passar o valor, se alguém quiser digitar no chat. E depois a gente vai ver como que a gente vai fazer. Se eu vou chamar alguém, vamos ver, tá? Mas assim, eu vou explicar primeiro o exercício, tá? Então vamos lá. Caro estudante, utilizando o significado de teorema de Thales, determine o valor de M. Ó, valor de M, ele está perguntando. Considerando que as retas R, S e T são paralelas. Então a gente tem a reta R, S e T. Deixa eu só ver se eu coloquei. Ah, tá aqui. Então, o que eu até costumo fazer para ajudar, né? E eu queria passar essa dica para vocês. A gente tem aqui a razão entre grandezas, né? AB sobre BC igual A', B' sobre B', C'. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é acrescentar o A linha, B', C'. Porque ajuda a gente, né, quando a gente pensa aqui nessa fórmula, tá bom? Então, aqui ele quer descobrir o segmento AB. Então, eu não sei o valor. Poderia ter chamado de X, tá? Mas o exercício trouxe como M. Isso não difere em nada. E aí, a gente sabe que o AB sobre o BC, quem que é o BC? É 3. O exercício me deu essa informação. Vai ser igual ao A', B', que vale quanto? 2. Sobre B', C', que vale 4. E aí eu vou descobrir quanto que vale o M, tá? Eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês calcularem. É bem fácil. A gente acabou de fazer o exercício idêntico, tá? E aí eu vou pedir para vocês me mandarem no chat. Para vocês, se quiserem colocar também o microfone e falar, melhor ainda. É até bom para a gente poder ter essa participação na aula que é muito importante, tá? E aí daqui a pouquinho a gente faz a correção, tá bom? Ô, prof. Ô, prof. Oi, tem alguém me chamando? É que minha internet deu uma travada, é pra achar o Ah, valor tá de travando M? mesmo. Isso, para achar o valor de M. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse exercício, você está conseguindo enxergar? Está aparecendo na tela para você? Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá aparecendo. Isso. Então, a gente precisa encontrar o valor de M, que é o segmento AB. Aqui, ó, você vai colocar, vai substituir, né, o AB por M. E aí, os outros valores você vai copiar, porque o exercício dá. Então, BC é 3, A', B' é 2,
E o B', C' é o 4. Aí você substitui aqui na fórmula e faz aquele cálculo em x. Bom, e a gente já faz a correção. Tá bom, obrigada. Imagina. Vou esperar mais um minutinho, tá? Se alguém estiver com dificuldade, não conseguiu calcular, me avisa que eu explico de novo, tá bom? Quem já conseguiu fazer, quiser compartilhar aqui no chat, ou quiser mesmo falar em voz alta, só para a gente ver se tá ok, tá certinho. Será que é 9,6? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm que ter medo de errar. Vocês têm que ter medo de não aprender. Por quê? Isso daqui vai cair no vestibular, vai cair no Enem. Então, se vocês não aprenderem, quando vocês se depararem com exercícios, vocês vão até lembrar. Ah, isso daqui é o teorema de Tales. Ah, mas eu não sei. Como que eu faço? E se a gente errar agora, nesse momento, sem problemas, porque aí a gente vai aprender. Ó, já tem alguém mandando agora sim, tô gostando de ver. Porque aí, se a gente errar agora, eu vou explicar de novo, até a gente fixar, até a gente entender, tá bom? E aí, quando vocês se depararem com um exercício lá no FUVEST, vocês vão falar, ah, eu sei calcular isso daqui, e vão conseguir resolver, tá bom? Matemática é muito importante. Eu até comentei com algumas alunas que vieram aqui na escola, que eu já trabalhei em algumas empresas, né? E eu sempre pensei, igual vocês pensam, acredito. Ah, mas para que eu vou usar isso? Ah, mas é tão restrito, né? A matemática, a gente acha que só fica aqui na teoria. E não. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, tem inúmeras situações em que a gente usa aqueles conceitos básicos. Então, é muito importante mesmo a matemática. A gente não vai deixar só na teoria, a gente vai usar ela no nosso dia a dia, seja nas finanças pessoais, mas também no nosso trabalho, no nosso emprego, tá bom? Ai, gostei de ver. Obrigada, Amanda, o Paulo e o Eduardo. Mandaram os resultados. Então, vamos corrigir. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Então, a gente tem uma informação, né, que o segmento AB é o meu M, que é o que eu não tenho. Então, a gente vai digitar aqui M. E ele está sobre o BC, que a gente tem a informação que é o 3. Então, vamos colocar aqui uma divisão. E aí, a gente sabe que ele é igual ao A', B', deixa eu colocar aqui em cima, que vale 2, sobre B', C', que vale 4. Vou arrumar aqui, fazer também uma divisão. E aí, como que eu calculo? Eu vou fazer um cálculo simples, a regra de 3, que é em x. Então, vai ficar 4m, vamos digitar aqui,
4m igual 3 vezes 2, que é 6. Então, como que vai ficar? M vai ser igual 6. Dividido por quem? Por 4, porque o 4 estava multiplicando M e ele passa para o outro lado dividindo. E aí o meu resultado vai ser 1,5. Opa, faltou o M aqui. Parabéns para quem acertou. Deixa eu voltar aqui para quem acertou. Ah, não tem problema, Eduardo. O importante é você ter entendido o conceito. Você fez certinho em X, você errou aqui no cálculo final, não tem problema, tá bom? Parabéns também para Amanda, para o Paulo, que acertaram. Show de bola. Vamos lá que a gente vai continuar para fazer mais alguns exemplos, tá? Então, o meu M, o meu segmento de reto, vamos digitar aqui, é igual a 1,5, tá bom? Então, vamos para cá. Próximo exercício. Caro estudante, utilizando o significado do teorema de Tales, determine o valor de M, considerando que as retas R, S e T são paralelas. Aqui a proposta muda um pouquinho, tá? Então, vamos entender o que o exercício está pedindo. Deixa eu ver se eu coloquei o A e o... Ah, eu coloquei. Tá mais fácil aqui. Então, eu sempre coloco, e eu também aconselho vocês a colocarem, que é o A', desculpa, B, B', C, C', tá? E aí, o que o exercício está questionando? Ele quer saber o valor de M. Mas M é a soma, tá vendo? É o total aqui, é o segmento A', C'. Então, o exercício deu pra gente de informação o segmento AB, BC, e informou que AC' é o valor que a gente precisa, que é o M, sendo que B', C' é 9. Aqui existem duas formas da gente resolver, tá? Uma delas foi proposta lá no Centro de Mídias, que foi o quê? Deixa eu colocar aqui. Eu não quero resolver, eu quero que vocês pensem um pouquinho, mas deixa eu explicar melhor para vocês poderem formular. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode fazer o seguinte, a soma disso daqui é o que a gente precisa, não é? A gente pode somar o outro lado. Então, a gente somaria do A até o C, que é o que o Centro de Mídias explicou e ensinou. Então, se a gente somar, a gente vai ter que resultado. 2 mais 3 é igual a 5. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Calcular o AC sobre BC. Então, vamos de novo. O AC, que a gente calculou aqui, deu 5. Sobre BC, 3, né? Igual ao A'C', que é a informação que eu não tenho, e que eles chamaram de M, sobre B'C', que é 9. Isso é uma forma de calcular, tá? Porque aí eu já vou achar o M direto. Ou, eu também aconselho vocês, se vocês preferirem dessa forma, eu resolvo assim, porque eu acho até mais fácil. Enfim, eu posso fazer o seguinte, ao invés de já calcular o M, chamar o meu segmento A', B' de X. Certo? E aí eu vou fazer da mesma forma que a gente estava fazendo até agora. Deixa eu pegar aqui o exemplo. A sobre AB, desculpa, 2, sobre BC, 3, igual A', B', X, sobre B'C', 9. Ah, Pro, mas o que vai mudar? O que vai mudar? Que eu vou achar o X. Depois que eu achar o X, o que eu vou ter que fazer para eu descobrir o M? Eu vou somar o X mais o 9, porque ele quer saber o todo, né? Ele quer saber A', C', tá? Se eu calcular o M direto, se eu calcular o X e somar com 9, vai dar o mesmo resultado. Tentem fazer, eu acho que agora explicando ficou um pouquinho mais claro, mas se alguém não entendeu ainda assim, me fala que eu explico de novo, tá? Tentem calcular, eu vou dar 9, 10, até 9 e 15, tá bom? E aí a gente já volta para corrigir. Manda no chat para ver
O Paulo tá falando, eu nem fiz assim. Esse exercício, Paulo, fez diferente? Se quiser compartilhar aqui com a gente, tá? Mas tem essas duas formas, né? A gente pode calcular o M direto ou o X e somar com 9. É mais simples, né? Se você for pensar. Você já calcula do mesmo jeito que a gente estava fazendo, e depois soma com o 9 e encontra o valor aqui de M também. Tá bom? Ah, tá bom. A Maria Eduarda já até calculou, ela confundiu um pouco esse. Então, vamos lá. Deixa eu explicar de novo. Deixa eu mudar aqui. Ó, vamos ver como que eu vou explicar, de uma forma ficar mais clara para vocês. Deixa eu ver. Então, vamos esquecer um pouquinho aqui o N, por enquanto, tá? Esquece um pouquinho que o exercício pediu isso. Se o exercício tivesse me pedido o X apenas, tá? Como a gente estava fazendo até agora, da mesma forma. Então, a gente tem as duas transversais e a gente tem as paralelas. E aí, a gente vai calcular o X. Então, como que a gente calcula o X? É aquilo que a gente estava fazendo. AB, ou seja, 2, sobre BC, que é o 3, igual a linha B', que é o X, sobre B', C', que é o 9. A gente calcula igual. E aí, a gente achou o valor do X, tá? Achou o valor do X, aí a gente vai se atentar ao que o enunciado perguntou. O que o enunciado perguntou? O valor de M. O valor de M não é tudo aqui? Ele não quer saber tudo? Então, agora eu já descobri quanto que vale isso daqui. É só eu somar esse mais esse. É mais fácil para vocês entenderem assim. Porque dessa outra forma, tem que se atentar de somar também os segmentos do outro lado, tá? Mas se a gente pode continuar fazendo da forma que nós estávamos fazendo e vai dar certo, é melhor, porque aí a gente não fica confuso, não fica, né, sem entender como calcular. Aqui a Amanda passou. Qual modo, o Paulo, que você não entendeu? Quando tem que somar tudo, né? Quando é o N? Então vamos lá de novo. Isso. Então, por isso que confunde. Por isso que eu trouxe essa outra forma para vocês de calcular o X. Porque quando eu vi lá no centro de mídia, eles passaram dessa forma, né? O M. E realmente, assim, tem que, você tem que bater o olho com o exercício e entender já o que tem que ser feito. Às vezes isso não acontece. Por quê? Vocês estão tendo contato agora com esse teorema. Então, para a gente não fugir, a gente não começar a ter essas dúvidas e aí a gente acabar não entendendo o teorema de Tales em si, esquece, não precisa somar. Peraí, tá sinal. Não precisa fazer dessa forma a soma. Vamos pensar como a gente já estava pensando, porque vai dar certo da mesma forma. A gente precisa achar o X, porque é um valor que a gente não tem. Então, tentem fazer. Deixa eu ver se alguém. Amanda fez. A Maria Eduarda fez. Tenta fazer também, Eduardo Paulo. Também os outros alunos que estão aí online. Tentem realizar essa atividade, só para a gente ver se vocês vão conseguir chegar no resultado correto. Ó, tem mais um minutinho. Deixa eu aumentar aqui a resolução. Calcula o X, tá? E aí depois vocês somam com o 9 para poder achar o M, tá?
Vamos lá, então. Cadê um minutinho a mais? Vamos, porque a gente ainda tem vários exercícios para a gente fazer. Então, o Eduardo falou que deu 15, Paulo falou que deu 16. Vamos fazer aqui para a gente ver o valor, tá? Então, vamos calcular como eu expliquei para vocês, né? Então, a gente sabe que o segmento AB é 2 e o BC é 3. Vamos colocar aqui, né? 2 sobre 3 igual ao A', B', que a gente não sabe, que é o meu X, sobre B', C', que é o meu 9. Então, vamos colocar aqui. E aí, a gente vai calcular, né, em X, que vai ficar 3x igual 2 vezes 9. Então, aqui a gente vai ter x igual 2 vezes 9, 18, dividido por 3. Deixa eu só colocar aqui a divisória. E aí, eu vou achar que o meu x é igual a 6, tá? E aí, eu vou calcular. Então, eu sei que o x, ele equivale a 6. Então, mas o exercício não está perguntando para mim o segmento A', B'. O exercício está perguntando para a gente a linha C', que é o meu M. Então, eu só vou somar 6 mais 9, no caso. Então, M vai ser o quê? Vai ser o X, né? Mais 9, então é 6 mais 9. Vou fazer um Bzinho aqui a mais. É igual a 15. Deu para entender? Deixa eu ver se alguém digitou. Não tem nada no chat. Deu para entender? E aí, se a gente fizesse da outra forma, calculando o M direto, também daria 15, tá bom? Eu não vou fazer dessa forma porque vai confundir mais vocês. Vocês já ficaram confusos quando eu expliquei? Então, vamos pensar assim, tá? Sempre procurar o segmento, e aí, se ele está pedindo a soma, a união de dois segmentos, vocês depois calculam aquele segmento que vocês acharam, mais o outro que já tem o valor, e vão achar o segmento todo, que aqui no caso é o M do exercício. Tá bom? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida? Alguém ainda assim, eu ainda não entendi. Se tiver, me chama ou manda aqui no chat que a gente volta, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Mais uma atividade. Vamos lá. Mais uma atividade, deixa eu ver se eu já coloquei. Então, vamos lá, vamos para o enunciado, né? É a mesma coisa, todos eles, né? Caro estudante, utilizando o significado do teorema de Tales, determine o valor de M, considerando que as retas R, S e T são paralelas. Aqui é a mesma coisa, só que eles mudaram a posição das transversais, né? Então, ficou um pouquinho diferente. Por isso que é um exercício, é o mesmo exercício, só que com uma visão, né, diferente, um ângulo diferente. Então, a primeira coisa, que é o que eu já ensinei vocês, a gente vai colocar quem? O A, B, B', C, C', tá? Então, ele está perguntando o valor de M. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito até então. A gente quer saber o valor de M, que é o meu AB, sobre o meu BC, que é o 5. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? A', B', que eu sei que vale 18, sobre B', C', que vale 10. Certo? É a mesma proposta do que a gente vem fazendo até o momento. Calculem, tentem, achar o resultado e me manda aqui no chat para a gente ver se bate. Eu já montei para vocês até para ajudar, para a gente ir mais rápido, porque a gente tem ainda alguns mais complexos para a gente entender. Então, calculem para a gente só ver se bate o resultado. Opa, deixa eu ver.
É a mesma coisa. A gente vai fazer em x, o cálculo em x, tá? Vamos lá, por enquanto só a Maria Eduarda respondeu. Mais alguém conseguiu calcular? Quer colocar o resultado aqui no chat? Vamos lá, gente. É o momento da gente fazer o exercício para a gente entender, tá bom? Do cálculo 9. Eduardo deu 9. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo, como que vai ficar? Né? Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo em x, certo? Então, vai ficar 10m igual 18 vezes 5. 18 vezes 5 dá 90. E aí a gente divide por 10, porque o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Vou colocar aqui esse finalzinho. E aí eu vou achar que o meu m é igual a 9. Bom? Deu para entender? Isso. Certinho, Eduardo. É o momento da gente calcular, os errinhos a gente vai entendendo e a gente vai acertando. Não tem problema nenhum. O importante é que você entendeu o conceito e está conseguindo calcular, tá? Então, vamos lá. Quer usar o meu, Pro? Peraí, só um pouquinho, deixa eu ajudar aqui a Pro, tá? Um minutinho que eu já retorno. Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo exercício. Até aqui, alguma dúvida? Não estou conseguindo entender alguma coisa? Aproveitem o momento agora, porque a gente vai para um nível mais difícil, tá? Agora, a gente vai calcular de uma outra forma. Então, se for com dúvida nessa parte que era mais simples, vai ficar um pouco mais complicado de entender, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me chama ou manda aqui no chat. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos entender. Esses textos, na verdade, às vezes deixam a gente mais confuso do que ajudam. Mas o que está dizendo aqui? O que está apresentando, né? Ele está continuando o teorema de Tales. Então, ele está dizendo que nem sempre a gente vai ter aquela estrutura básica, tá? Tem as duas transversais, tem as três paralelas. Não, às vezes a gente vai ter mais paralelas, mais incógnitas. Então, às vezes não tem só o X. Eu vou querer saber como um exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu não sei o valor de X, de Y e de Z. E aí, eles vão estar todos dentro dos feixes. E a gente vai ter que aprender a calcular eles dentro desses feixes. Por isso que, se não entender o conceito lá básico, aqui vai ficar mais difícil de entender, tá bom? Mas se vocês compreenderam como que calcula, o que é a proporcionalidade,
esse segmento sobre esse é igual a esse sobre esse. É a proporção. Aqui é a mesma teoria, a mesma aplicação, só que com mais incógnitas, tá? Então, vamos lá. A gente tem, novamente, agora a gente tem 3, né? Transversais, que é a R, a S e a T. E a gente tem 4 paralelas. A, B, C e D. Então, o que ele está falando? Que AB sobre BC é igual a linha B' sobre B', C'. Aqui está faltando, tá? Que é igual a duas linhas. Ah, não é aqui, desculpa. A duas linhas, B, C, duas linhas. Então, o que é basicamente? Esse segmento aqui sobre este daqui, o BC, é igual ao A', B' sobre B', C', que é igual ao A duas linhas, B duas linhas, sobre B duas linhas, C duas linhas. Que se eu olhar, né, se eu não olhar só dessa forma, mas se eu pensar comigo, o AB sobre BC vai ser igual ao A duas linhas, B duas linhas, B duas linhas, C duas linhas? Sim. Eu não preciso incluir o A' e o B'. Eles são todos proporcionais. Então, tanto o AB, BC é igual ao A', B', quanto ao A duas linhas, B duas linhas, B duas linhas, C duas linhas. Deu para entender? A gente vai usar isso aqui no exercício, por isso que eu estou comentando, tá? É a mesma coisa se a gente pensar, ó, A, C, todo esse segmento sobre CD é igual a linha C' sobre C', D', e é igual também ao A duas linhas, D duas linhas, sobre C duas linhas, D duas linhas. Todos os segmentos, eles são proporcionais. Ele traz ainda aqui, ó, BC sobre CD é igual B', C' sobre C', D', B duas linhas, C duas linhas, igual sobre C duas linhas, D duas linhas. Então, isso daqui é igual a isso daqui, igual a isso daqui. Isso daqui é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui. Ou, a gente pode pensar, tudo isso daqui sobre isso daqui, né, é igual a tudo isso daqui sobre isso daqui, que é igual também a tudo isso daqui sobre isso daqui. Todos eles são proporcionais, tá? Não tem nenhuma dúvida aqui no chat. Deu para vocês entenderem? Aqui na teoria, como eu falei, às vezes fica um pouco confuso, mas aí quando a gente vai para o exercício, clareia. Então, vamos lá para um exercício. Primeiro deles, tá? Então, vamos pensar. A gente tem aqui, deixa eu ver se eu coloquei o A. Ah, não, esse eu não coloquei. Então, a gente tem aqui o R, o S e o T. Tentem fazer, tá? Deixa eu fazer só uma explicação para vocês conseguirem calcular. Aqui, no caso, a gente tem as informações, né? 5, e a gente quer descobrir esse segmento que é o Y. Ele quer descobrir esse segmento que é o X. Então, a gente já tem duas incógnitas aqui. E ele mostra que esse segmento é o 8, aqui esse segmento é o 2, né, que é o AB, e aqui o BC é 10. Coloquem o A', B', vê se vocês conseguem, né? É até importante agora, vocês vão ter essa oportunidade. Eu não coloquei no exercício, em seguida eu coloco. E tentem calcular. Ah, Pro, mas como que eu vou fazer isso? Olha, tem duas incógnitas. Pensem no seguinte, eu não vou calcular os 3. Eu posso calcular aqui, ó. Eu não tenho os 3 valores, eu preciso descobrir o X. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente já estava fazendo. É um sobre o outro que é igual ao outro sobre o outro. Calculem em X e descubram esse valor. E aí, depois, a gente calcula o Y. Tá? Tentem fazer, porque esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas também é a mesma coisa que a gente estava fazendo. A gente faz em etapas, tá?
Vamos lá, então. Abrir a câmera aqui. Eu vi que só o Eduardo colocou aqui o resultado. Vocês conseguiram calcular? Conseguiram entender? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar a resolução. Ficaram com dúvida? Teve alguém que falou, ai, Pro, eu não consegui montar, fiquei com dúvida, não entendi. Aproveita esse momento, tá bom? É como eu falei, você tem que ter medo, não de errar, porque a gente está aqui para isso, para entender e começar a acertar. Mas você tem medo de não, você tem que ter medo de não entender, tá bom? De não aprender, tá? Ah, ela falou, pode sair, professora. Mas ela não apareceu aí. Não tá. Aí também não tá aparecendo, né? Não. Se ela apareceu, Malu, a sua câmera não tá aparecendo, aí a Promarca tá esperando aparecer para ela poder sair, tá bom? Ah, a Amanda tá falando que ficou com dúvida quando foi calcular o valor de Y. Perfeito. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos calcular primeiro X. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai colocar o nosso X sobre... Vou colocar aqui. 8. Que vai ser igual... 2... Opa. Sobre 10. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Só colocar a parte de divisão. Opa. Ela não tá ouvindo você, Amanda. Não tá me ouvindo? Ai, por que será? Acho que também Você tá conseguindo me ouvir, Pro? Tá, né? Normal. Deixa eu colocar. Malu, tá ouvindo nós? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai calcular em X, né? Como a gente já estava fazendo. Então, vai ficar 10x igual... É que eles também vão fazer em cruz, vai ser 8 vezes 2. Tá. Então, como que vai ficar esse cálculo? Não tem um pontinho embaixo? Não tá aparecendo? Então, peraí. Deixa eu arrumar. A impressão que é 82. Ah, tá. Então, vou colocar aqui 8 vezes 2, fica mais fácil, né? Então, 8 vezes 2 é 16. E aí, eu vou dividir ele por 10, que 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Vou colocar um sinalzinho aqui. Então, o meu X vai ser igual a 1,6. Acho que o Eduardo tinha colocado isso, né? Deixa eu só confirmar isso, Eduardo, você acertou. E o Eduardo caiu da conexão. Então, perfeito, o Eduardo acertou. A Amanda tá com dúvida que a gente vai agora fazer. Ah, a Giovana já até fez. Parabéns, gente. Então, vamos só ver se tá batendo o valor certinho, mas é isso, tá? Então, a gente achou o valor de X, certo? 1,6. Vamos substituir aqui, ó. Agora, eu tenho esse valor. Então, eu consigo calcular... Eu tenho esse valor, né? Que antes eu não tinha. Então, eu consigo calcular o meu Y, certo? Então, como que vai ficar aqui o meu cálculo? 5 sobre Y igual a quanto? 1,6 sobre 8. Vamos colocar aqui. E aí, eu vou fazer o cálculo. É 1,6y igual a 8 vezes.
Vocês já calcularam? Dá um tempinho para vocês calcularem, tá? E aí coloquem a resposta aqui no chat, tá bom? Ó, a Giovana já até ajudou, colocou os cálculos aí. Muito bem, Giovana, tô gostando de ver. Participativa na aula. Certinho, é esse o resultado mesmo. Então, vamos lá. 8 vezes 5 é 40. E a gente vai dividir 40 por 1,6, tá? E como a nossa amiga Giovana já passou o cálculo aqui pra gente, o nosso y é igual a 25. Então, vamos colocar ele aqui, 25. Tá? Então, a gente achou o valor de x e a gente achou o valor de y. Ah, eu poderia ter feito diferente aqui, essa parte do y, ao invés de calcular com o x, eu poderia. Como que eu poderia ter feito? Poderia ter pego esse segmento de reta 5 sobre o y é igual a 2 sobre 10. Porque lembra que a gente comentou que isso daqui sobre isso daqui é igual a isso sobre isso, que é igual a isso sobre isso. Então, eu poderia não ter usado esses segmentos e ter usado esses, que daria a mesma coisa. Será que daria? Vamos pensar. Eu não vou nem montar a fórmula, tá? Vamos pensar aqui, ó. 5 sobre y igual a 2 sobre 10. Então, ficaria 5 vezes 10, 50. E aí o 2 que estaria multiplicando passaria dividindo. Então, 50 dividido por 2 também daria 25. Y igual a 25. De qualquer forma que vocês calcularem, sempre tem que dar o mesmo resultado. Isso é até importante frisar, porque Pro, eu fiz, mas eu não tenho certeza se está certo. Calcula com outro segmento e vê se dá o mesmo valor. Deu o mesmo valor? Está correto. Porque você calculou de duas formas diferentes e alcançou o mesmo resultado. Pro, eu fiz com o segmento do X e deu um valor. Eu fiz com outro segmento e deu outro valor. Então, refaz, possivelmente o seu X está com o valor errado. E aí, recalcula. Tá bom? O Eduardo falou que quando tem vírgula não consegue calcular muito bem. Depois a gente vai fazer uma revisão, Eduardo, aí a gente repassa essa parte de divisão com vírgula, todas essas questões, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um outro. Esse daqui, eu não vou passar ele, porque a gente tem 15 minutos. Eu preciso ainda falar, mas é a mesma coisa, tá bom? A mesma forma de cálculo. Aqui a gente tem, eu vou comentar com vocês rapidamente, tá? Deixa eu aumentar aqui. Se alguém quiser calcular, tem no Aprender Sempre. Se alguém ficar com dúvida, me chama aí no Zap, por e-mail, tá bom? Mas como que a gente faz? Aqui a gente tem, então, as 3 transversais e as 4 paralelas, tá? Como que a gente vai fazer? Mas olha, tem 3 incógnitas, né? A gente está procurando o X, o Y e o Z. É a mesma coisa. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó, do segmento de reta? A gente tem os 3 valores e a gente está precisando encontrar um. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? A gente colocar esse segmento sobre esse sobre esse, e a gente acha o Z. Achou o Z? A gente pode também achar o X, ó. Se a gente olhar essa parte do segmento, a gente tem x sobre 12 é igual a 9 sobre 18. E aí, a gente vai olhar e vai falar, mas e o y? Como que a gente vai fazer? O y também, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente tem o x, e aí a gente vai descobrir
todo esse valor aqui. Aí vocês lembram que a gente falou que todo esse valor é igual a esse sobre esse, que é igual a todo esse daqui, e esse sobre esse? Como a gente já tem o z e o x, fica mais fácil. A gente soma tudo sobre 12 e soma esses dois sobre com o y. E aí a gente vai encontrar o valor do y, que é a última incógnita. Ficou um pouco confuso? Deu para vocês entenderem? Ou a gente pode fazer o seguinte, que fica até mais fácil para a gente calcular, ó. Se a gente achar o x, a gente não precisa nem fazer toda essa soma. A gente pode fazer o seguinte, ó. 25 sobre x, né, sobre o valor que a gente encontrou, é igual a y sobre 15. Fica mais fácil de vocês calcularem. E aí a gente vai achar o valor do y. Isso quando a gente já tiver o valor de x. A gente não precisa nem incluir o z aqui no nosso cálculo, tá? Então, vamos lá. Eu só não vou passar isso daqui agora, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre a última parte, tá? Eu acho que ela tá no outro... Deixa eu abrir aqui o outro Jamboard. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu interromper. Eu interrompi. Agora eu vou colocar o Jamboard 2, tá? Deixa eu só fazer mais um exercício, acho que não vai dar tempo de fazer a última parte. Bom, vamos tentar, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aparecendo para vocês a apresentação? Tá sim. A minha ainda está aparecendo? Então tá. Então vamos lá. Então aqui tem uma proposta de um exercício. Ao invés da gente pensar nas transversais e nas paralelas, a gente trouxe aqui um triângulo, tá? Então a gente tem aqui na figura, temos G e F, H e I. Né? A gente pode pensar como se fossem as retas, né? As transversais que a gente tinha. Qual é o valor de Y, aqui o Y, no triângulo EFG em centímetros? E aí, como que a gente pode calcular? Deixa eu só dar baixo aqui. Como que a gente pode fazer? Seguindo a mesma coisa que a gente aprendeu até o momento. Tá aparecendo para vocês a apresentação, né? No meu celular ainda não atualizou. Eu tô vendo, pronto. Tá aparecendo? Uhum. Perfeito, então, obrigada, tá? Então, como que a gente pode fazer? É a mesma coisa. A gente vai calcular essa informação, então, o meu EH sobre o meu HG, né, que é 6, é igual ao meu EI sobre IF, que é o que eu preciso saber, tá? Então, vamos calcular aqui rapidamente. O meu EH vale quanto? Ele vale 10. O meu HG, ele vale 6. É igual ao EI, vale 30, sobre IF, que eu não sei, que é o meu Y. Deixa eu colocar aqui. Então, como que eu vou calcular? A mesma forma, né? Vou calcular em X. Então, vai ficar 10Y igual 30 vezes 6. E aí eu vou encontrar Y igual a 180
divisão por 10. E aí eu vou encontrar o meu y. Vocês conseguiram entender essa proposta, né, no triângulo? Alguém ficou com dúvida? Alguém falou, eu não entendi, não consegui pegar. Por que a gente calcula dessa forma? O Eduardo só tinha comentado. Deu para vocês visualizarem aqui que é a mesma coisa, é o mesmo teorema. O que a gente calculou? Aqui a gente é como se fosse o A, B e o BC, né? Mas aqui ele está colocando outra informação. O triângulo, né? É o EH sobre o HG vai ser igual ao EI sobre o IF. É a mesma coisa. E a gente montou aqui a formulinha e a gente achou o nosso Y18. Então, nem sempre o teorema de Thales, ele vai vir lá naquele formato, de transversais com paralelas. Ele pode vir, por exemplo, numa figura, num polígono. E a gente precisa entender, né? A gente precisa saber que um segmento sobre o outro vai ser igual ao outro segmento, né? Da outra reta sobre o outro segmento. Sempre assim, é sempre proporcional, tá? E aí tem mais uma parte. Vamos ver se a gente consegue dar início para ela. Aqui, que são as figuras semelhantes. Eu queria muito falar sobre isso. Tá? Porque a gente tem... Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu não consegui ouvir. Não, né? Então vamos lá. Acho que alguém está com o microfone aberto. Agora sim. Então vamos lá. Então, o que são as figuras semelhantes? Então, aqui a gente tem a descrição. Duas ou mais figuras geométricas planas são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu aumentar a resolução. A gente tem alguns triângulos aqui. E aí eu vou lembrar um conceito com vocês, ó. Que vocês vão lembrar que já faz um tempo que vocês aprenderam isso, tá? A gente tem aqui um triângulo retângulo. Já dei isso também em aula. Por que é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. E aí a gente vai usar alguns termos que foram também utilizados lá no CMSP, como hipotenusa e cateto. O que é hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, sempre vai ser o oposto. O outro, é sempre o maior lado, né? Porque ele está oposto ao ângulo reto. Então, é sempre esse daqui, ó. Aqui no caso, a gente tem aqui o oposto. É esse daqui. Aqui no caso, o oposto, é esse daqui. Então, essa daqui é chamada de hipotenusa. Mas e os outros dois lados, que são os menores, que estão ao lado aqui do ângulo reto? São chamados de catetos. Então, de repente, por que eu estou falando isso? Porque tem exercício que vai usar essa nomenclatura. Então, a gente precisa lembrar do que se trata, tá? A gente não está falando ainda do teorema de Pitágoras, nada do tipo. A gente só está passando a nomenclatura aí do lado. Então, o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. E os menores, que é o que formam aqui o ângulo reto, são os catetos. Até aí, tudo bem? Aí, o que ele está dizendo aqui? Ó? Os ângulos correspondentes são congruentes. O que significa congruentes? Congruentes é iguais. Então, ele está dizendo que para esses dois triângulos aqui serem semelhantes, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. E este ângulo tem que ser igual a este ângulo. Todos os ângulos, né, os ângulos correspondentes, os que correspondem, no caso é esse com este e este com este, eles precisam ter o mesmo valor. Então, se um vale 60, o outro tem que valer 60. Se o outro vale 80, o outro tem que valer 80. E os lados correspondentes são proporcionais. Então, aqui no caso, ó, a gente tem NB, NC e NA. Por que tem esse N aqui na frente? Porque se a gente dividir o valor ou se a gente multiplicar, então vamos supor que esse N aqui fosse 3. Sempre vai dar o mesmo valor. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente precisa fazer o exercício para ficar mais claro. Só que a gente não vai ter tempo, ó, porque já vai dar 10 horas. Eu vou marcar uma nova aula,
tá? Mas eu queria passar esse começo para vocês se situarem. Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro exercício. Vamos fazer, acho que dá tempo em 5 minutos. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, verifique se há semelhança entre os triângulos. Então, vamos relembrar o que eu acabei de falar. A gente tem esse triângulo retângulo e a gente tem esse triângulo retângulo. Como que é o nome desse lado maior mesmo? É a hipotenusa. Como que é o nome desse lado aqui, ó, que vale 7, e esse lado que vale 6, esse lado que vale 8, esse lado que vale 9, são os catetos, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, os ângulos correspondentes são congruentes. Será que isso é verdade? Então, eu tenho aqui o ângulo de 90, 90, tem esse ângulo de 42, e tem um ângulo de 42 no outro também. Tem um ângulo de 48 e tem outro ângulo de 48. Nossa, os ângulos são congruentes, são todos iguais. Então, olhando pelos ângulos, são figuras semelhantes. Mas é só isso que determina a semelhança? Não. Tem também a parte dos lados, tá? Só uma informação importante para a gente relembrar. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Relembrando lá a soma dos ângulos internos dos polígonos, tá? Por isso que é 48 mais 42, que dá 90, mais 90, 180, certo? E aí, como que eu vou saber se o meu ângulo, se o meu lado é correspondente, se eles têm o mesmo valor? Então, como que a gente faz? Tá vendo aqui, ó, esse cateto que é do ângulo 42, esse lado? A gente tem que descobrir se ele é correspondente a qual desses dois? Esse aqui, por quê? Porque é o ângulo de 42, ó, tá vendo? É entre o ângulo reto de 42, o ângulo reto de 42. E aí, como que é a regrinha? Eu sempre vou colocar o maior valor em cima. Então, o maior valor é o 9 ou é o 7? É o 9. Então, eu vou fazer a divisão, ó. 9 dividido por 7. E aí, eu vou achar aí aproximadamente 1,29, tá? O outro lado, né, que é o que forma o ângulo aqui de 48. Então, aqui eu tenho 8 centímetros e aqui eu tenho 6 centímetros. De novo, quem que é o maior valor? O 8 ou o 6? O 8. Então, eu vou calcular. 8 dividido por 6 é igual a aproximadamente 1,33. E aí, é o mesmo valor? É a mesma proporção os lados? Não. Por quê? A gente achou o resultado de 1,29. O outro, a gente achou o resultado de 1,33. Então, os lados são diferentes. Logo, os triângulos não são semelhantes. Tá? Isso só se aplica a triângulos? Não. A gente pode usar qualquer polígono. Pode ser retângulo, pode ser trapézio, pode ser pentágono. Então, a gente só precisa ver o seguinte. Os ângulos, para as figuras serem semelhantes, eles têm que ser iguais, exatamente iguais, e os lados teriam que dar o mesmo valor aqui. Os exemplos que eu trouxe para depois ver seriam justamente para a gente calcular. É a mesma coisa que a gente fez aqui, para a gente descobrir se os lados são proporcionais, dá o mesmo valor, e se os ângulos são congruentes, para a gente descobrir se as figuras são semelhantes, tá bom? Mas aí a gente retoma numa próxima aula. Na atividade tem um exercício sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, eu passo um plus aí da informação, mas o conceito é esse. Sempre pensar assim, tá? Eu vou retomar esse conteúdo porque a gente tem que exercitar um pouco mais para ficar mais claro, tá? Eu vou ver se eu consigo marcar ainda essa semana, e aí a gente vai conversando, até porque vocês têm a AT, essa semana que entrou no ar, e tem também as sequências digitais. Então, a minha proposta seria não ficar passando mais atividades, seria essa agora a última atividade. Já tem conteúdo novo lá no CMSP, né? Os blocos retangulares, já está falando de prisma, cilindro. Eu pretendo gravar uma aula falando sobre isso, mas eu não iria passar atividade para não sobrecarregar vocês, porque vai ter o provão da escola, então é muita coisa. Então, assim, ficaram com dúvida, que eu não entendi, me passa, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar. Se eu não conseguir marcar aula, porque eu vou ter as aulas presenciais também, que eu tenho que ver se encaixa. Tem outros professores que dão aula também. Mas, de qualquer forma, eu vou passar esse conteúdo para vocês. Nem que eu grave agora e indexo junto no YouTube,
e aí faço uma aula toda. E aí vocês veem essa última parte, assistam essa última parte, que eu vou passar aqui agora, tá? Desses exercícios que ficou faltando. São, acho que, 3 exercícios só sobre figuras semelhantes, para vocês poderem responder a atividade, porque é a última atividade do bimestre. Informação importante. Se você não conseguiu responder as atividades anteriores, me chama aqui no WhatsApp. Eu vou ver a possibilidade, de repente, vocês poderem responder agora, para vocês não ficarem com nota baixa. Como eu tinha falado lá no início do bimestre, fazendo as atividades, vocês já garantem quase que a nota azul, né? Por quê? Mas de repente eu não fui tão bem na atividade. Mas conta a participação e conta o empenho de vocês, tá? Gostaria muito que quem, eu tive algum problema, não consegui acompanhar, não respondi as atividades, me chama no WhatsApp e a gente conversa, ver o que a gente pode fazer, tá bom? A gente está aí, até a professora Neia hoje mandou para vocês um grupo, daqui a pouco tem conselho, fechamento de notas, então agora é o momento, né? Se a gente não conseguiu acompanhar, se a gente ficou com dúvida, se a gente precisa de auxílio, nós, professores, estamos aqui para poder dar o suporte e ajudar vocês, tá bom? Desejo aí um ótimo resto de segunda-feira, né? Uma ótima semana a todos, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Até logo. Obrigada, viu, professora Malu?